No automóvel, a Renault foi a primeira a estar produzindo aqui, a abrir uma fábrica. E a gente teve aqui na década de 60 também. Que legal. Naquela época a gente fazia o Dauphine, o Interlagos, que era um carro de corrida, com uma representação da Willys. Então lá atrás teve uma história. Teve grandes pilotos brasileiros que correram em Interlagos com carros na Renault. Então ela sai e volta, né? E claro que vem um pouco da cultura francesa, sem dúvida, na maneira do management, na maneira de você se instalar, fazer a rede de concessionários, e aí é essa mistura rica que surge, né? Muitos profissionais da França que vieram para cá, muitos brasileiros como eu que tiveram a chance de estar lá fora, absorver a cultura deles e criar essa mistura. E sempre a indústria do automóvel francês, ela teve muito claro de trazer o carro que pudesse estar disponível para a classe média e para o maior número de pessoas. E com a história da Renault foi assim também, no Brasil, né? Falamos do Clio, depois teve o Kwid, que fez o maior sucesso. Agora com o Kwid elétrico também, é trazer o Kwid elétrico, o carro elétrico, para uma grande parcela da população, e é cobrir então desde o carro de entrada até os carros mais sofisticados no topo da gama. Eu vou fazer uma pergunta curiosa aqui, né? Uma curiosidade pessoal. Principalmente em Paris tem muitos carros compactos, né? Sim, demais. Que eles param em qualquer lugar e aqueles mini. Aqui no Brasil não funciona muito isso? O brasileiro não gosta de carro muito pequeno? Não, até você tá falando assim, pequeno mesmo, muito, né? muito. A gente tinha um, que era o Twizy, que é um carro elétrico, um quadriciclo. Eu já ouvi falar esse que nome. Você vai dirigindo, é um volante normal, com airbag, e a outra pessoa vai atrás, e ele consegue passar pelo trânsito. Na França, em Paris, funciona super bem. Só que aqui, pelo fato de não ter um ambiente fechado, sem o ar-condicionado, tá exposto ao clima, virou muito mais de nicho. Então a gente trouxe ele por algum tempo, a gente vendeu algumas unidades, mas falamos, não, o carro compacto aqui vai ser outro. E hoje é o Kwid. E o Kwid é bastante compacto, super ágil na cidade, entra em qualquer lugar. E o brasileiro gosta de um carro polivalente, que possa servir para a família também, que possa servir para uma viagem, que tenha um porta-malas. Então acabou ficando um mercado muito pequeno para o carro só 2 lugares. Boa. Que é uma curiosidade assim minha sempre, porque lá tem a Europa em si, sim, né? Tem muito carro pequeno. Pelas ruas, pela história. Que grande... É que eu não dirijo bem, né? Eu sempre acho que eu vou bater todos os cantos do carro. Então, quanto menor, eu me sinto melhor. Porque daí, tipo, é fácil. Você pode desviar de carro tudo. grande. Mas é cultural. Não, eu sou, então, tipo, bem Kwid Tech pra você. E Sheila, eu já lembro. Ela se apaixonou no evento pelo Megane. Eu fiquei chocada com esse carro. A hora que ele entrou lá no palco, realmente, gente, não é jabá. O carro é maravilhoso. O carro é lindo. O carro é maravilhoso. Sim. E aquela cor tava lindíssima que foi. Sim, o azul marinho, né? Com teto preto. É maravilhoso. Então, esse vai ser o nosso... Eu imaginei com ele já. Legal, esse vai ser o nosso topo de gama. Ele chega no Brasil no início do ano que vem, né? Nasceu concebido 100% elétrico. Então não é um carro que existia a combustão e virou elétrico. E isso muda o jogo, porque os engenheiros conseguiram jogar toda a parte do painel, o sistema de ar-condicionado lá para frente. Então você tem um espaço interno enorme. Já tinha um carro com esse nome, não tinha? Bem lembrado. É a nova geração. O Megane chega numa nova geração, porque ele guarda o porte de carro médio, mas ele sobe um pouco, ele tem o ar de crossover, né, para ter a posição mais alta de dirigir, rodas grandes. Então a nova geração ela é 100% elétrica. Legal. Marca uma ruptura com o que tinha antes. Então ele nasce 100% elétrico, 95% dos materiais podem ser reciclados, que é super bacana. Tem 27 quilos de materiais reciclados dentro dele. Então é super bacana a gente trazer o que tem de melhor na França, melhor na Europa, para o Brasil. E com o que a gente falou, aquela aceleração instantânea, o custo por quilômetro é baixo, então a gente está super animado para trazer esse carro no ano que vem. Que legal. Eu até ia perguntar, o que vem de inovação aqui? É até importante lembrar, né, que tem coisas recicláveis. Eu gosto de saber, porque a gente, o consumidor, no caso, eu vou falar por mim, quando a gente vai comprar um carro, no meu caso, eu vejo se o carro é bonito, se o carro não é bonito, né? A gente não tem ideia o que tá tudo, né, envolvido dentro de um carro. Então é legal ficar sabendo, né, o que tem de inovação, o que tem de diferente, o que tem de produtos que tem na parte de sustentabilidade. Eu acho super importante isso. Porque isso é interessante o que você falou, Sheila. O tema meio ambiente, ele passa muito mais do que só a emissão do carro.
né, no escapamento, no caso do carro a combustão, mas também produzir o carro. Então as tecnologias de produção elas têm que emitir menos, têm que ser mais amigas do meio ambiente. Então dou um exemplo, né, a pintura do carro. A nossa fábrica do Paraná foi pioneira em pintar com base de água e não de solvente. Então isso ajuda muito no processo de produção. Ou o caso dos carros mais recentes como o Megane, a quantidade de material reciclado dentro dele. Quanto dele pode ser reciclado no fim de vida? A bateria, que é uma pergunta que muitos fazem do carro elétrico. A bateria tem um futuro. Ela pode virar uma estação de carga quando ela já não puder carregar o carro no nível esperado, mas isso eu estou falando vai acontecer 10, 15, 20 anos depois. Você vai deixar de ter, muitas vezes, geradores diesel num hospital, num evento, numa festa, e a bateria de um carro que está em fim de vida, ela ainda pode ir para um lugar desses e ela ser o gerador do evento. Que legal. Então você não vai mais ter aquele gerador a diesel fazendo barulho, mas pode ser uma bateria que um dia foi de um carro elétrico que vai estar alimentando uma festa. Que legal. Ou que se faltar luz no sistema elétrico, é ela que vai prover luz para um hospital. Legal. Então isso é super bacana. E por último é também de onde veio a energia, né? De onde veio a energia para produção do carro ou de onde veio a energia para carregar o carro. E o Brasil leva uma vantagem, porque 84% da matriz energética brasileira é renovável. Nosso combustível vem, a nossa eletricidade vem de uma hidrelétrica, que é a primeira fonte. O eólico e o solar já são a segunda e terceira fonte do Brasil. Então é um país muito pronto de recursos de energia elétrica renovável. Que é diferente de pegar um país cuja produção de eletricidade vem do carvão. Porque às vezes legal, o carro não emitiu nada na cidade. Mas se você queimou carvão para gerar energia e produzir o carro, é uma história diferente. Sim. Então tudo isso tem que ser levado em conta também. Falando de comportamento de compra de cliente, né? Você acha que vai ter uma diferença dos elétricos para os a combustão? Tipo, quanto tempo a pessoa vai ficar com o carro? O que vai influenciar ela a querer trocar de carro? Como que vocês veem isso? É uma boa pergunta. Como o volume no Brasil de elétricos começa a subir agora, a gente não tem ainda estatística. Mas como o cliente costuma ser o cara mais antenado, que quer estar na última tecnologia, gosta de ter o último celular, imaginamos que como a tecnologia evolui rápido, ele talvez troque mais rápido de carro. É provável. E a gente tem também o sistema de assinatura, que faz com que os planos fiquem em média 18, 24 meses. Tá. E na compra o cliente fica 3, 4 anos com o carro. Então já quem optou por assinar o carro deve trocar mais rápido. Porque, não sei, né, os clientes mais novos, não sei também se você tem isso, mas tipo, de se apegar ao carro. Tipo, a minha mãe dá nome pro carro. E aí ela se apega. O último carro que ela vendeu, ela chorou. Aí eu fiquei, gente, mas é um carro. Eu não sei se as pessoas mais jovens não têm isso, mas às vezes influencia. Não sei se seu carro você é apegada, mas tem gente que tem isso, de tipo, eu acho que essa geração, principalmente mais nova, que é essa geração Z, elas não têm apego. Eu acho que essa coisa bem apegada de sustentabilidade real mesmo, que eles são, olha, não serve isso pra mim, até em consumo de diversos segmentos. Eu acho que até a moda circular. Celular, sai o novo, troca, sai o novo, troca. Eu acho que tem, porque eu acho que vocês devem fazer grandes estudos, né, pra fazer, até de consumo, que você viu ele falando, eu já avaliando isso, a pessoa que compra o carro elétrico, possivelmente são pessoas que já são envolvidas com tecnologia, ou que gostam de tecnologia, que tem um outro olhar, porque eu imagino, sei lá, meu avô talvez não compraria um carro elétrico, né, com cabeça aqui brasileiro, porque eu acho que às vezes lá fora... Entendeu? Tipo, se minha mãe comprar um carro elétrico, ela vai ficar com ele pra sempre, porque ela vai se apegar ao carro. Muito bom. Ela vai dar Aliás, a tia Ana, você deve estar adorando esse episódio, porque ela maratona tudo e ela adora carro. Que legal. Ela sabe tudo de carro. É muito engraçado. Muito bom. Então, eu tenho... Sabe, até nessa linha eu lembrei de um ponto que vale compartilhar. A gente criou uma fábrica na França, uma fábrica que fez carros a combustão a vida inteira. E a gente reformou ela por completo por dentro, ela se chama Refactory. Ah, que legal. Refabricar, ela não produz nenhum carro do nada, do zero. Imaginem que carros já mais antigos entram lá e o que eles fazem? É justamente trocar as peças que estão mais usadas. O banco está muito ruim, põe um novo. Para-choque está arriscado, arruma. Se eu chegar hoje lá em Curitiba na fábrica, eles deixam a gente visitar? Sim. Eu nunca fui numa fábrica de carro, eu acho. Bom, convite feito.
Adoraria a fábrica conhecer. tá fantástica. Então pode chegar e pode Sim, visitar. super, Legal. super. E até aqui a gente está fazendo esse experimento. Por que um carro antigo, velho, tem que ir para o ferro velho? Por que você não troca algumas peças e deixa ele recondicionado para mais uma vida? Sim. Quanto que você não vai economizar de emissões em toda a cadeia fazendo isso? Então essa discussão está muito forte, né? O rádio tá antigo, coloca um multimídia novo. É o não precisa reuso, trocar né? o carro, é o reuso. Então isso está chegando na nossa indústria e inclusive na França já é realidade. Tem uma fábrica que Legal. só faz isso.